A Microsoft investiu cerca de 13 mil milhões de dólares, aproximadamente 11 mil milhões de euros na OpenAI desde 2019. E depois da sua reestruturação da OpenAI em outubro de 2025, essa participação está hoje avaliada em 135 mil milhões de dólares, ou seja, mais de 114 mil milhões de euros. Boa aposta financeira, tecnicamente. Mas com todo esse dinheiro e influência, o que é que a Microsoft criou? O Copilot, que é basicamente o nome que puseram na AI deles em tudo. No Windows, no Word, no Teams, no Edge, no Bing, em tudo. Hoje vou-te explicar porque é que o Copilot está a ser um desastre. Vamos começar pela pergunta mais básica do mundo. O que é o Copilot, afinal? Parece fácil, não é? Pois, não é. Tens o Copilot no Windows, aquele botão que aparece na tua barra de tarefas sem tu pedires nada. Tens o Microsoft 365 Copilot, que é uma coisa completamente diferente para empresas e paga à parte. Tens o Copilot no Edge, no Bing, tens o Copilot Studio, os PCs Copilot, o GitHub Copilot, também tem Copilot no nome, mas é um produto completamente diferente para programadores. Isto não é um produto, é uma marca colada em cima de 10 coisas ao mesmo tempo para a Microsoft parecer relevante na corrida à AI. E sabes qual é o problema? Quando as pessoas não percebem o que estão a usar, não confiam naquilo. Já perguntei a vários colegas: usas o Copilot? E a resposta típica é: acho que sim, não sei bem o que é que isso é. O que é, afinal? Imagina se o iPhone fosse assim. As pessoas sabem o que é o iPhone. Com o Copilot há genuinamente confusão sobre o que existe, o que faz, o que é. E essa confusão foi criada pela própria Microsoft. A Microsoft mostrou-nos anúncios muito bem produzidos. Pessoas a dizer ao Copilot: cria-me uma apresentação sobre os resultados do trimestre. E a apresentação aparece em segundos, toda organizada. Parece magia. Na prática, é outra história. O Copilot no Word inventa coisas. Pedes para lhe escrever com base no teu documento e ele introduz factos que não estão lá, ou ignora completamente o conteúdo que tens escrito. No Excel, era suposto ser revolucionário para quem trabalha com dados. Funciona lindamente nas demos da Microsoft, mas quando abres o teu ficheiro real, com os teus dados e as tuas estruturas, começa a falhar. E o Teams, então? O Copilot prometia resumo, resumir reuniões automaticamente. Na prática, os resumos são tão vagos que praticamente dizem que houve uma reunião e que as pessoas falaram de assuntos muito útil, mas não obrigado. Os próprios dados confirmam isso. De todos os utilizadores que deixam de usar o Copilot, 44% dizem que pararam porque simplesmente não confiam nas respostas que ele dá. Não é preguiça, não é resistência à mudança. É o produto que falha na solução básica, que é ser fiável. E tudo isto custa 30 dólares, cerca de 25 euros por pessoa por mês, por cima da subscrição do Office que já estás a pagar para empresas de maior dimensão. Para uma empresa de 50 pessoas, são 18 mil dólares, ou seja, mais de 15 mil euros por ano, para um produto que a maioria das pessoas abandona ao fim de algumas semanas. Mesmo que o produto funcionasse bem, a experiência de o usar é difícil de justificar. Já reparaste que o botão do Copilot aparece na barra de tarefas do Windows sem tu autorizares nada? E quando tentaste removê-lo, não foi nada simples. É porque a Microsoft decidiu que querias o Copilot sem te perguntar. No Edge é a mesma coisa. Está sempre presente. Oferecer-se para resumir páginas ou gerar imagens. Às vezes é útil, mas na maior parte das vezes é apenas um obstáculo. É aquele colega que interrompe-te constantemente para te perguntar se precisas de ajuda quando estás claramente a trabalhar. Há também um problema sério de memória e contexto. Falas com o Copilot e ele responde. Faz uma pergunta de seguimento e ele já não se lembra do que disseste há 2 minutos. Ferramentas como o ChatGPT ou o Claude conseguem manter conversas muito mais longas e coerentes. O Copilot perde o fio com facilidade. A sensação geral é que foi construído para impressionar em apresentações, mas para ser usado todos os dias, não. E as pessoas sentem isso. O que explica porque é que o Copilot representa apenas 3,3% dos utilizadores pagos do Microsoft 365 2 anos após o lançamento, numa base de 45 milhões de subscritores. É um número que não mente.
Agora vem a parte que deixou muita gente preocupada e com razão. Em maio de 2024, a Microsoft anunciou uma funcionalidade chamada Recall, uma das peças centrais dos novos Copilot PCs. A ideia era esta: o teu computador ia tirar capturas de ecrã constantemente, guardar tudo localmente e depois o Copilot podia pesquisar nessa memória. Onde é que eu vi aquele produto? Mostra-me aquele e-mail que li na semana passada. O que a Microsoft não fez foi garantir que esses dados estavam seguros. Investigadores de segurança analisaram o sistema e descobriram que todos esses dados, capturas de ecrã, de tudo, o que fazias no computador, documentos, conversas e informações que passavam pelo ecrã, estavam guardados numa base de dados em texto simples, sem encriptação, acessível até às contas sem permissão do administrador. Qualquer software malicioso conseguia aceder a tudo aquilo sem qualquer dificuldade. A reação foi tão negativa que a Microsoft adiou o lançamento não uma, não duas, mas 3 vezes. Redesenhou o sistema, adicionou autenticação biométrica e encriptação e transformou a funcionalidade OPIN em vez de estar ligada por defeito. A questão ficou no ar. Se a Microsoft estava tão empenhada em lançar algo tão novo e impressionante, porque é que não parou para garantir que os dados dos utilizadores estavam protegidos? O que mais pode estar a falhar por debaixo? É essa a grande questão. A Microsoft não é uma empresa sem talento ou sem dinheiro. O problema é outro. A Microsoft é uma empresa habituada a vender software para grandes organizações. O modelo é: assinas um contrato, usas o produto porque a empresa decide que vais usar e pronto. Não precisam de convencer a gostar. Precisam de convencer o responsável da empresa a gostar. Quando o ChatGPT apareceu em finais de 2022 e a indústria toda entrou em modo de urgência, a Microsoft reagiu metendo a AI em tudo que já tinha. Não construíram uma boa coisa de raiz. Pegaram no que existia e integraram a AI por cima. Temos Word, metemos Copilot no Word. Temos Teams, metemos Copilot no Teams. E é exatamente isso que se sente a usar. Parece sempre uma funcionalidade adicionada a posteriori, e não um produto pensado para o utilizador desde o início. Enquanto isso, outras ferramentas estão a ser construídas em torno da experiência das pessoas e a diferença nota-se. O Copilot não perdeu a corrida por falta de recursos, perdeu porque foi construído de dentro para fora. A Microsoft não vai a lado nenhum. Tem recursos, clientes e influência a mais para isso nos trabalhar. Mas o Copilot é um bom exemplo do que acontece quando uma empresa reage à pressão do mercado em vez de construir com calma. Prometeram-nos um Copilot, mas por agora temos mais um passageiro que aparece sem ser convidado e que nem sempre sabe o caminho. Deixa nos comentários: já usaste o Copilot? Concordas ou achas que estou a ser injusto? Dá o like se gostares, subscreve se ainda não subscreveste e vemo-nos no próximo vídeo.